transmissão iniciada, presidente. Bom dia a todos, né? Vamos iniciar neste momento, né, a reunião de maio da primeira turma ordinária, da segunda Câmara, da terceira sessão de julgamento do CARF. Nessa reunião nós teremos 6 sessões ordinárias, do dia 21 ao dia 23, e a composição da turma são 4 conselheiros, sendo 2 indicados pela Fazenda e 2 pelos contribuintes. Nessa composição, nós estamos atendendo, né, o quórum mínimo exigido para a deliberação, que é metade mais 1. É o artigo 97 do anexo do novo RICAR. Com a nossa turma, né, a 3201, como a gente costuma chamar, ela está com composição nova, né? Recentemente foram designados 2 novos conselheiros para esta turma, né? O Marcelo Henrique de Aguiar, que é representante da Fazenda, e Flávia Salles Campos Vale, que é representante dos contribuintes, a quem desde logo já dou as boas-vindas à turma, e eu tenho certeza de que com a experiência de ambos, né, em matérias concernentes ao contencioso administrativo tributário, eles contribuirão muito para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Neste momento, eu vou saudar os conselheiros na ordem de votação e abro-lhes a palavra, né, para, querendo se manifestar, pode se pronunciar, estejam à vontade. Então, eu vou começar com o primeiro colega que vota, né, que é o Marcelo Henrique de Aguiar. Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal da turma. Prazer fazer parte dessa turma. E, na sequência, o Márcio. Bom dia, boas-vindas à conselheira Flávia, ao conselheiro Marcelo, sejam muito bem-vindos. Sucesso na 3201. Flávia. Bom dia a todos. É um prazer fazer parte deste órgão, espero contribuir muito. Muito obrigada. E, na sequência, o último a votar é o presidente, né? Nós vamos iniciar o julgamento de acordo com a pauta. Não temos, nesta sessão da manhã, nenhum pedido de sustentação oral ou de acompanhamento. Então, nós seguiremos a pauta. O item 1 da pauta é o recorrente à empresa Geico Brasil Limitada. Ele é um processo paradigma e a decisão que for tomada nele pela turma valerá para os itens 2 e 3 da pauta, que também é do mesmo recorrente, a Geico Brasil. É da relatoria do conselheiro Márcio, a quem passo a palavra. Ei, presidente, vou dar início ao relatório, processo da Geico, final 2001-10, que vou reproduzir o relatório elaborado nos termos do acordo da DRJ, por ocasião do julgamento da manifestação de conformidade e o ensejo aí ao despacho decisório, e indeferiu, né, o pedido de ressarcimento de IPI do terceiro e quarto trimestre do ano de 1997, estabelecimento portador CNPJ final 2000, ao contrário, 32. A motivação do novo despacho decisório para o indeferimento do direito creditório foi a constatação de divergência entre os valores das notas fiscais de entrada, constante de arquivo magnético, fornecido pela interessada, e o valor do pedido de ressarcimento, bem como glosas relativas a valores de alíquotas adotadas na entrada superiores à constante da NCM para os produtos ou com alíquota zero na NCM, glosa de produtos com NCM inexistente, glosa de produtos que não correspondem a matérias-primas, produtos intermediários, material de embalagem, e glosa de produtos cujas notas fiscais não possibilitaram identificar o material adquirido. Constou no despacho decisório, e aí eu reproduzo, né, essa síntese, né, do saldo apurado. O contribuinte foi cientificado, apresentou a manifestação de inconformidade, que, em síntese, alega, em relação às glosas constantes dos anexos 3, 4 e 5, fundadas nas entradas com alíquotas superiores às da NCM com alíquota zero, na NCM ou com NCM inexistente, alega que o IPI escriturado foi destacado nas notas fiscais pelos emitentes,
não havendo nenhum prejuízo ao erário, já que os valores foram recolhidos aos cofres da União. Ainda que os valores acima não tenham sido recolhidos, o artigo 153, parágrafo 3º da Constituição Federal, ao fazer uso do termo cobrado, refere-se à incidência sem exigir o efetivo pagamento. Quanto às glosas do anexo 6º, conceito de MP, PI, ME, a interessada reporta o processo produtivo de cabines de pintura e junta planilha indicando onde foram aplicados os produtos relacionados. Aduz que o crédito é devido quando o produto se integre ao produto final, ou seja, consumido no processo produtivo, que as cabines para a interessada não integram o imobilizado, e cito o parecer CST 6579 em relação às ferramentas e materiais de uso e consumo. Apresenta a planilha relativa aos produtos constantes no anexo 7, glosas de produto não identificado, a fim de demonstrar que tratam de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem. Requer ainda, caso seja entendido como necessário, a realização de diligência na fábrica da Renault, em São José dos Pinhais, com o desiderato de verificar o funcionamento da cabine de pintura e comprovar que os produtos glosados nos anexos 6º e 7º constituem matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem. Houve conversão do julgamento em diligência, a fim de que houvesse manifestação da autoridade tributária sobre as alegações constantes da manifestação de conformidade sobre os anexos 6º e 7º da decisão recorrida, com respectivo recálculo do direito creditório, considerando ainda as alíquotas tidas como corretas em relação às saídas do período. Novamente, o contribuinte foi cientificado e apresentou nova manifestação de conformidade. Entende não haver previsão de cabine de pintura na NCM 84.24.89.00, mas apenas outros. Tal posição não se aplicaria às cabines de pintura fabricada pela interessada, em razão de não ser uma mera máquina de jato de vapor ou semelhante, mas um complexo sistema industrial para o setor automotivo. Afirma ser aplicável ao caso a nota 7 do capítulo 84 da TIP, aduzindo, aí consta trecho reproduzido. Aponta que, na ausência do autolançamento, o crédito tributário deveria ser constituído mediante lançamento de ofício, nos termos do artigo 142, citando doutrina que entende lhe amparar. Aí traz outras alegações que melhor serão abordadas no voto. A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte ementa, eu reproduzo. O contribuinte ingressou com recurso voluntário, requerendo a reforma da decisão, apresentando em síntese as mesmas alegações do manifesto. Relatório, presidente. Passemos ao voto. Ok. Então, o recurso é tempestivo, reúne os demais pressupostos legais de admissibilidade, não foram arguídas preliminares. O relatório fiscal de folhas 818 a 826 detalhou os créditos e débitos de IPI para o período analisado, e assim expôs. Dos créditos de IPI, em relação à apuração dos créditos de IPI, constatamos os seguintes fatos. A partir da relação de notas fiscais de entrada, referente aos insumos que originaram créditos de IPI, verificamos que o valor total dos mesmos, relativo ao ano de 97, poderia ser de até R$283 mil. No período original consta valor diferente, 287. Os valores ressarcíveis estão na planilha dos anexos 1, insumos nacionais, e 2, insumos importados. Foram glosados, dentre os insumos nacionais ressarcíveis, os valores excedentes, no caso em que as alíquotas adotadas na entrada são superiores àquelas vigentes para cada NCM pela tabela Siscomex, conforme demonstrado na planilha do anexo 3, totalizando 2.230,29 para todo o período. Foram desconsiderados os créditos informados para as notas fiscais cujos NCM possuíam alíquota zero, de acordo com o Siscomex na data da sua emissão. No anexo 5,
Temos a glosa das notas fiscais para os quais o NCM informado é inexistente, o que impossibilitou a análise do direito ao crédito. Conforme informado anteriormente, o contribuinte relacionou algumas entradas que não se enquadram no conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, portanto, não dão direito ao crédito de IPI. Aí são listados aí esses insumos. Dos débitos de IPI, de acordo com as notas fiscais de venda e saída dos produtos industrializados no período, correspondem basicamente à venda para a empresa Renault do Brasil dos produtos que formam a cabine de pintura completa, classificada pela empresa como um único produto no código NCM 8479-8999 da tabela de incidência do IPI. Essas saídas foram escrituradas no RAIP como isentas, de acordo com a Lei 9493/97. Segundo as notas explicativas do Sistema Harmonizado, a classificação adotada pela empresa para os produtos de sua industrialização, no caso o NCM 8479-8999, corresponde a uma posição residual, só utilizada quando o produto não se inclui mais especificamente em outras posições do capítulo 84. Porém, pela análise dos descritivos técnicos, verifica-se que são, de fato, vários produtos com funções distintas que não formam um corpo único, nem suas funções encontram-se em uma só posição. Apesar do veículo deslizar sobre uma estrutura de trilhos montados em um piso, comunica os sistemas, os mesmos têm funções independentes entre si. Conforme esclarecem as notas explicativas do Sistema Harmonizado aprovadas pelo Decreto 435 de 92 e atualizado pela Instrução Normativa 157 de 2002, nas considerações gerais das seções 15, item 6º, quando vários equipamentos são montados tendo em comum apenas o mesmo piso, não podem ser considerados como um único corpo, sendo o produto constituído por máquinas e equipamentos distintos, com funções distintas, montados sobre o mesmo piso, descarta-se a possibilidade de classificação como um produto único e, portanto, não se faz relevante a determinação de uma função principal do conjunto completo, tornando-se necessário o desmembramento do mesmo, de forma a individualizar as funções que cada parte exerce. Nas notas fiscais de vendas emitidas pela empresa no período analisado, não está especificado cada produto vendido, pois estão englobados em um só, ou seja, fornecimento de uma cabine de pintura completa, né? Pelo que torna impossível identificar o valor de cada produto e respectivo IPI incidente na operação. Como o contribuinte alega que o equipamento constitui uma só unidade de cabine de pintura completa, como uma só unidade, vamos analisá-lo sobre este aspecto. Cabine de pintura, 84.24.89.00, alíquota 8%. Diante do exposto, conclui-se que o enquadramento no NCM utilizado pelo contribuinte é indevido e, por consequência, a alíquota aplicada de 0 também. Nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte, deveria ter sido destacado o IPI de 8%, correspondente à venda de cabine de pintura classificada no NCM 84.24.89.00. Porém, considerando que o fato gerador da obrigação fiscal ocorreu em 97, considerando o disposto no artigo 174 da Lei 5.172/66, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Deixamos de apurar o valor devido de IPI na reclassificação do código de NCM, correspondente ao produto cabine de pintura completa. Considerando como débito apenas os valores informados pelo contribuinte no RAIP, vez que a empresa, por ser contribuinte do IPI, deve tributar os produtos industrializados a que der saída, gerando o débito do IPI, que num primeiro momento consome os créditos apurados na entrada dos insumos, mas que podem constituir-se em valores a pagar no caso de SENE superiores aos respectivos créditos. Em todo o período analisado, os valores de débito escriturado no RAIP conferem com o total das notas fiscais informadas na planilha apresentada pelo contribuinte, com exceção da competência de fevereiro de 2000. Nesta competência, na relação apresentada, o IPI destacado nas notas fiscais totalizam 15.079,36.
Indo adiante, ao analisar o manifesto de inconformidade, a DRJ decidiu, por abrir diligência com a seguinte finalidade: fosse verificado se os produtos descritos pelo contribuinte nas tabelas glosas de produto, glosas não identificado, considerando seu processo produtivo, enquadra-se como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, devendo tal análise levar em conta as definições constantes no parecer 65/79, quanto aos produtos que, embora não integrando o produto final, sejam consumidos no processo de fabricação em contato direto com aquela. Seja efetuada nova apuração do direito creditório da interessada para o período de apuração com a utilização das alíquotas entendidas como corretas para a saída dos produtos descritivos no despacho decisório, independente da existência de lançamento de ofício para o período. As conclusões da referida diligência estão no relatório de folhas 980 a 988, conforme passo a expor. Para fins de esclarecimento, o contribuinte apresentou planilha glosa não identificada, onde descreveu aqueles produtos dentre os quais destacamos. Aí estão pontuados. À luz do parecer 65/79, entendemos que os produtos acima relacionados tratam da mesma forma de insumos que geram direito ao crédito do IPI, visto que ou se integram no produto final, né, ou são bens que sofrem alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedade física ou química em função da ação direta exercida sobre o produto em fabricação e não são partes do ativo permanente da empresa. Por isso, concluímos que as glosas relacionadas no anexo 7, notas fiscais glosas produto não identificado, também não devem prosperar. A apuração do direito creditório com a aplicação da alíquota de 8%, referente à cabine de pintura, sobre as saídas classificadas pelo contribuinte com código já mencionado, alíquota zero, de acordo com o despacho decisório impugnado, o enquadramento no NCM 84798999 é indevido. Por consequência, a alíquota aplicada de zero também. E nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte deveria ter sido destacado o IPI de 8%. Apesar disso, por considerar que a ação para a cobrança do crédito tributário estava prescrita, deixou de apurar o valor devido correspondente. A DRJ, porém, entendeu que não se trata, no caso concreto, de procedimento de lançamento de ofício, buscando a constituição de crédito tributário, mas sim de análise do direito creditório, em que se busca apurar a liquidez e certeza do crédito invocado contra a Fazenda Nacional. Por esse motivo, determinou-se que seja efetuada nova apuração do direito creditório da interessada para o período de apuração com a utilização das alíquotas entendidas como corretas. Assim, ao verificarmos a relação de notas fiscais apresentada pelo contribuinte, constatou que as seguintes ocorrências de fato gerador, saída efetiva tributável, correspondente à saída de mercadoria classificada com o código 84798999, CEFOF foi informado como 511.611 venda, a partir do qual apuramos o imposto devido com a aplicação da alíquota de 8%. Aí consta aí o demonstrativo com cálculo também do imposto devido. E concluiu que nova apuração do direito creditório e reconstituição da escrita fiscal no período, considerando tudo assim exposto, reconstituímos a escrita fiscal do contribuinte no período conforme demonstrativo de crédito e débito de ressarcimento de IPI anexo ao presente processo. De acordo com o referido demonstrativo, o saldo credor ressarcível no período resultou em R$ 283.473,97. Esse crédito, porém, foi utilizado para compensação do débito apurado na competência de julho de 99, caracterizando o consumo antecipado do saldo credor, conforme a planilha demonstrativa da apuração após o período do ressarcimento, integrante do anexo demonstrativo de crédito e débitos. Na data do pedido de ressarcimento, o crédito apurado, no mês 12 de 97, já havia sido consumido para quitar débito na competência de julho de 91. Digo eu, com o relatório fiscal acima reproduzido, a DRJ decidiu por adotar as conclusões das informações da informação fiscal, no que compreende os anexos 6 e 7, nos termos dos itens 31 e 32 acima, que aplica a alíquota de 8% para a cabine de pintura com o código 84.24.89.00.
Sobre o tema, alega a recorrente que por ausência de previsão, acertou na declaração da alíquota da cabine, ao enquadrar na posição 8479 e 8999. Aí trago os insertos abaixo. Mais do que isso, a classificação genérica na posição 8424 não se aplica à cabine de pintura. A cabine fabricada pela empresa não é uma mera máquina de jato, de vapor ou semelhante. É um complexo sistema industrial para o setor automotivo que opera com montagem em série, como se diz. Esses aparelhos, para dispersar líquidos que constam na posição 8424, são aparelhos singelos, cuja utilização depende do auxílio humano. Em outras palavras, a dispersão da tinta, nesses casos, é feita pelo trabalhador utilizando-se do aparelho. Assim, não são as notas 3 e 4 da seção 16 do anexo do decreto 2000/092/96 que se aplicam, em sim a nota 7 do capítulo 84. Ou seja, as máquinas com utilizações múltiplas classificam-se na posição correspondente à sua utilização principal. E em estas não existindo, ou na impossibilidade de se determinar a sua utilização principal, tais máquinas serão classificadas na posição 8479. Como não existe até hoje a previsão para a cabine de pintura na tabela TIP, a empresa utilizou a classificação 8479, e como não existia e ainda não existe enquadramento específico dentro desta posição, foi utilizada essa posição genérica. Portanto, o enquadramento da autoridade fiscal está, com CESA-VN, equivocado. Coaduno com o racional adotado pela autoridade fiscal, seja quanto ao não enquadramento dos produtos relacionados no anexo 6º, ao conceito de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, seja quando elege o NCM 84.24.89.00, o mais adequado para a cabine de pintura completa, ainda que entenda se tratar de fato de vários equipamentos a serem montados, mas buscando se aproximar do que defende a recorrente, restou por considerar ser um único corpo, contudo divergindo da classificação residual eleita pelo contribuinte. No que se refere às glosas realizadas pela fiscalização, sobre a justificativa de tratar-se de alíquotas superiores, 0 ou NCM inexistente, a recorrente defende que não houve prejuízo ao erário, conforme abaixo reproduzo. A empresa justifica a tomada de crédito em relação a esses três aspectos levantados pela autoridade fiscal e mantidos pelo acórdão recorrido, lançando mão do mesmo argumento, daí conectá-los no mesmo tópico dessa manifestação. O crédito registrado na escrita refere-se ao efeito destacado nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores, conforme demonstram os próprios documentos anexados ao processo e relacionados nos anexos em referência. Por alguma razão, os fornecedores não tenham recolhido o imposto aos cofres públicos, ainda assim, a glosa não se sustenta. O artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal, ao fazer uso do termo cobrado, refere-se à incidência apenas sem exigir o efetivo pagamento do IPI. A cobrança não presume o pagamento. Ao analisar o tema, o julgador COA esclareceu que, em relação à utilização de créditos básicos advindo de destaque incorretamente feito a maior pelos remetentes de insumos, também não entendo estar com razão a manifestação de conformidade. Concordar com tal acreditamento implicaria em possibilitar que convenções entre particulares alterassem critérios materiais de incidência do IPI, especificamente a alíquota aplicável para um determinado produto, o que, obviamente, não é possível em nosso sistema jurídico tributário, especialmente frente às disposições do artigo 97, inciso 4 do CTN. Considerando que as alegações recursais são idênticas ao que constou no manifesto de inconformidade, utilizo-me das conclusões do julgador de piso como razões de decidir, pois com elas concordo, portanto, sem razão a recorrente. A recorrente diverge ainda da forma como foi conduzida a suposta decadência do direito, visto que defende ter ocorrido indevidamente um lançamento na recomposição da escrita e que, em razão do decurso do tempo, não haveria mais a possibilidade
e a fiscalização efetuar esse lançamento de ofício. Vejamos. Da decadência do direito de constituir o crédito tributário. Não há como, portanto, apurar o imposto devido e aplicar a suposta alíquota de 8%, se que tenha presente o ato administrativo do lançamento. A informação fiscal impugnada está cobrando o imposto da empresa sem que tenha formalizado um lançamento. Por outro lado, se o fez, ou seja, se o formalizou, já não mais detinha esse direito por força do artigo 150, parágrafo 4º, ou 173, ambos do CTN. Além do CTN, também a Lei 8.202/91 prevê a necessidade de lançamento para a constituição do crédito tributário relativo às contribuições sociais. Digo eu, para melhor análise do tema decadência, é imperioso reproduzir as considerações da DRJ acerca da determinação de uma nova apuração, levando em consideração a utilização das alíquotas entendidas como correta na análise do direito creditório. Passo a ler os incisos. Não há que se falar em enriquecimento ilícito do Estado, quando a legislação prevê meios para a recuperação dos valores indevidamente pagos, que no presente caso é o pedido de restituição. Temos que o artigo 62, parágrafo 1º da Lei 4.502/64, exigia, sim, que a interessada verificasse a correção do valor do imposto destacado. A redação do dispositivo era a seguinte: exigia tal dispositivo que o adquirente verificasse se o documento fiscal satisfazia as prescrições legais e regulamentares, dentre as quais se encontrava a posição do correto valor do IPI. Por óbvio, o caso em questão não difere substancialmente dos demais casos de pagamento maior ou indevido de tributos, nem implica em violação ao princípio da não cumulatividade, posto que o responsável pelo recolhimento maior pode buscar a restituição dos valores incorretos. Quanto à reconstituição da escrita do IPI, com a consideração dos débitos do imposto calculado de acordo com as alíquotas corretas, entendo não haver inconsistência no procedimento levado a termo. Necessário diferenciar na matéria a análise do direito creditório da constituição do crédito tributário. Veja-se que tanto o precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acordo 9101-003994, quanto o agravo regimental no RESP 947348 do STJ, e as manifestações doutrinárias trazidas dizem respeito à necessidade de lançamento de ofício nos termos do artigo 142 do CTN para constituir crédito tributário a ser exigido do contribuinte, o que não se contesta. Ocorre que na análise do direito creditório, como no caso dos autos, e ao contrário do que alega a interessada, em nenhum momento se exige da contribuinte débito do imposto que ensejam sua constituição de ofício. Aqui ocorre em razão da indisponibilidade do interesse público que rege o trato com o erário, há necessidade de se analisar a liquidez e certeza do direito creditório que a interessada pleiteia perante a administração tributária com a necessária reconstituição da escrita fiscal, incluindo a verificação da correção dos débitos e créditos estruturados, sem a qual é impossível atestar a procedência ou não do pleito. E é exatamente este o entendimento esboçado no Acordo 9101003994, citado pela interessada, como se infere da citação do voto proferido pela conselheira Edeli Pereira. E aí consta trecho reproduzido. Há, portanto, uma clara distinção, não considerada pela interessada, entre constituir crédito tributário para exigi-lo do contribuinte e verificar a existência do direito creditório invocado perante a Fazenda, em que se deve analisar a totalidade da apuração do imposto e em que eventuais débitos apurados não são exigidos do contribuinte, mas apenas resultarão do indeferimento do pedido pela inexistência do crédito. Exatamente por não se tratar de exigência de crédito tributário, mas de verificação do direito creditório alegado. Não se aplicam os dispositivos invocados no artigo 19, parágrafo 3º do Decreto 70.235 de 72. Veja-se a este respeito o voto vencedor no Acordo 3402-04139, de relatoria do redator designado Antônio Carlos Altulin.
cumpre apontar não haver mácula contraditória e ampla defesa, quando do procedimento não resultar um lançamento de ofício, mas apenas o despacho decisório indeferindo o crédito no todo ou em parte, por ter sido identificada uma infração à legislação tributária. Isso por quê? Por ocasião da manifestação de conformidade, o sujeito passivo poderá discutir essa imputação de ter praticado a infração, como, aliás, ocorreu no caso concreto. Eu prossigo. Em relação à decadência do direito de constituir o crédito tributário, esta turma, sob outra formação, proferiu o acórdão 32.01.011.727 por unanimidade de votos em sessão realizada recentemente, em data de 22 de março de 2024, onde o ilustre relator, valendo-se do termo do inciso 1, parágrafo 12 do artigo 114 do novo RICAF, por concordar com o teor do voto condutor do acórdão recorrido, reproduziu as razões de decidirem seu voto, que restou assim emendado. E aí, reproduzo a emenda, né? Então, dessa sorte, considerando todo acima exposto, são improcedentes os argumentos trazidos pela ora recorrente. Então, concluo, diante de todo exposto, vota-se por negar provimento ao recurso voluntário, presidente. É como eu voto. Ok, Márcio. Obrigado. Vamos iniciar aqui o debate e eu gostaria já de destacar algumas questões. A primeira é que, como é recorrente a discussão do conceito de insumos, né, principalmente no contexto das contribuições PIS/COFINS, a gente deve deixar bem diferenciado, né, que existe uma diferença grande na aplicação de insumos entre os dois tributos, entre o IPI e entre o conjunto PIS/COFINS. Porque enquanto no PIS/COFINS o próprio legislador já definiu o insumo com abertura maior, permitindo até creditamento em relação a serviços adquiridos e mais, no IPI já existe uma jurisprudência bem assentada desde a década de 70, em que o crédito, o IPI, por se tratar da produção de um determinado produto, né, e diferentemente do PIS/COFINS, que é uma percepção de quando você recebe uma receita, e em toda essa receita você vai descontar crédito, no IPI é só o produto. Então, só gera crédito matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem. Embalagem de apresentação também, tem essa restrição. Então, eu quis fazer essa distinção para a gente já definir que existe essa diferenciação, porque, por exemplo, no PIS/COFINS, logo lá no início, a Receita Federal editou umas instruções normativas tentando trazer esse mesmo conceito do IPI para o PIS/COFINS, mas isso já foi afastado, né, por decisão vinculante, né, do STF, afastando essa conceituação, acho que é do STJ, afastando essa conceituação restritiva para fins de PIS/COFINS, mas para o IPI ela permanece. Eu só queria fazer essa destaque, como é primeiro julgamento que a gente está tendo de IPI na nova composição, né? Eu achei interessante fazer esse destaque. Apesar de que aqui a DRJ já reverteu grande maioria das glosas, né, Márcio? Isso. Acho que nem tem. E outra coisa que eu gostaria de reconstruir aqui, e agora isso aqui vale tanto para o IPI quanto para as contribuições PIS/COFINS, é que quando o contribuinte pede uma restituição e um ressarcimento, e que a fiscalização vai analisar aquele pedido dele, a fiscalização necessariamente vai passar por um processo que a gente chama de reconstituição da escrita fiscal. E nessa reconstituição, ele vai manter alguns créditos escriturados, vai glosar alguns e, eventualmente, vai apurar débitos que não foram apurados pelo contribuinte. E, a partir dessa nova apuração, ele faz o cruzamento dos créditos apurados, dos débitos apurados e vê o saldo no final. Se o saldo no final for devedor, para se exigir isso do contribuinte, a fiscalização teria que proceder a um lançamento fiscal, né? Um lançamento de ofício, exigindo aquele débito apurado, observadas as regras de decadência, né? Logicamente. E quando não, mesmo tendo apurado débitos e refeitos os créditos, né? Recalculados os créditos, se no final ainda sobrar crédito ou saldo zero, aí não há necessidade de fazer o lançamento. Esse é o entendimento que tem vigorado na jurisprudência do CARF. Então, por quê? Aquele débito que ele apurou, ele não vai exigir aquele débito, porque ele foi absorvido pelos créditos que o contribuinte tem direito.
Essa é uma outra questão que eu gostaria de destacar. E a classificação fiscal, né, ela, do IPI, ela tem regras próprias, né, de classificação fiscal, e tem lá a regra 1, 2 e por aí segue, tem já um formulário lá de como proceder. Não aplicando um, você passa para a seguinte, não aplicando a seguinte, você passa para a seguinte. Então, uma coisa pré-fixada, que aí a gente vai ter, com o tempo, a gente vai verificando essas questões. Eu só queria fazer esse introdutório aqui para abrir, né, o debate, aí eu deixo a critério de quem quiser manifestar, tirar alguma dúvida com o relator, fica à vontade. Obrigada, senhor presidente. Tanto o relato quanto as conclusões foram muito esclarecedoras, as considerações feitas pelo senhor também. Então, da minha parte, eu estou esclarecida neste momento. Muito obrigada. Ok. Marcelo? Eu também não tenho maiores comentários aqui, eu acho que foi bem colocado. O caso está dentro da jurisprudência também, me parece, aqui, né? E essa questão do destaque a maior, acho que também seria um caso, nesse caso, seria algo que valeria tanto para o piso e COFINS quanto para o IPI, se o contribuinte, o fornecedor recolheu a maior ou destacou a maior, não é o caso do adquirente fazer crédito, né? Se creditar, porque aqui são coisas diferentes. Até vi que na Câmara Superior também tem nesse sentido aí que o Márcio adotou, também tem decisões ali. Então, para mim tá esclarecido. Okay. Então, passemos à votação. Com a palavra, Marcelo. Bom, eu voto com o relator, sem diferenças. Flávia? Também vou acompanhar o voto do ilustre relator pelos mesmos fundamentos, eu não tenho nada a acrescentar. Ok. Eu também acompanho o relator. Então, a decisão ficou: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Como a reversão das glosas, né, Márcio, foi em valor inferior, né, ao limite de alçada, a DRJ não entrou com recurso de ofício. Ok. Perfeito. Esse processo ele é paradigma, então essa decisão do item 1, ela vale também para o item 2 e 3 da pauta. Na sequência, nós temos o item 4. Oi. Posso só fazer um intervalo rapidão? Pois não? Só um intervalo? Você está precisando de um intervalo? Isso. Vamos fazer um intervalo. Então, de quantos minutos você está precisando? 5 minutinhos. Ok, então vamos interromper a transmissão durante 5 minutos, por questões técnicas.